Olá, colega médico, colega médica. Esse é o canal Atenção Integrativa para Médicos, onde você aprende como cuidar da pessoa como um todo, ver a saúde além da doença e engajar seus pacientes no autocuidado. Eu sou Priscila Fiorelli e eu ensino médicos a aumentarem a adesão do paciente usando a prática integrativa. E o tema desse episódio são 3 estratégias para fazer seus pacientes retornarem na consulta médica com abordagem integrativa. Vamos começar. Oi, Suane! Que bom que você veio! A gente vai falar um pouco como que a gente vai fazer para fazer o paciente voltar na consulta. E não é para todo tipo de médico que é essa abordagem, porque isso é para os médicos que são clínicos, que fazem, né, ou desejam fazer atendimento em consultório, ou mesmo médico generalista ou especialista de qualquer especialidade, seja clínica ou não, e que sofre por conta de pacientes abandonarem o tratamento, ou médicos que desejam ver a pessoa como um todo, ver as condições, né, da saúde da pessoa além da doença. E a gente traz essas estratégias que usam também a abordagem integrativa para poder cativar esse paciente, engajar o paciente e entender, né, até em uma relação proativa de que não é só ir na consulta em si, mas também engajar durante o próprio autocuidado. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como voltar na consulta em si. Ai, que bom, Suane! Eli também, muito bem. E para quem que não é, né? Tem alguns tipos de abordagem médica ou tipos de atendimento que talvez não faça muito sentido essas estratégias. Quando você vai pensar, por exemplo, um médico de qualquer especialidade que faz um tratamento mais pontual. E não tem nada de errado com isso, porque existem condições mais agudas que você vai precisar fazer um atendimento mais específico, ou se for, por exemplo, um cirurgião vai fazer um procedimento, vai fazer algum tratamento mais pontual, né, e que não precisa ter um segmento a longo prazo, talvez não tenha tanto esse problema do paciente voltar nas consultas de uma maneira continuada, né, que não venha só mais uma vez, mas que venha mais vezes, né, que continue ao longo do tempo. Inclusive, quando eu comecei a estruturar os atendimentos, né? Na verdade, eu já estava com os atendimentos no consultório, mas eu comecei a estruturar aulas, né? De como que eu ia passar isso, né? Para as pessoas. E aí teve um homem que veio falar para mim, né? Um dos mentores também, falou assim, mas por que uma pessoa, né? Ia querer voltar mais vezes no médico? Não é lá e resolve a queixa uma vez e não precisa mais voltar? E aí a gente começa a pensar como que funciona a cabeça de pessoas leigas, né? Ou como funciona a cabeça das pessoas, dos pacientes que chegam e já existe, né, na cabeça da pessoa que vai passar com uma queixa, vai passar uma prescrição e acabou, não tem por que continuar indo lá, não sabe qual o motivo de continuar. E aí que vai o nosso papel como médico também educador, né? Para a gente poder trazer essa consciência para a pessoa. O que mais a gente pode fazer para a nossa saúde? E além disso, o que mais você pode ajudar o seu paciente durante esse acompanhamento? Precisa deixar muito claro e não só simplesmente, eu vou voltar porque tá marcado o horário, mas sabe lá o que vai fazer, o que você fez na semana, sabe? A gente não é terapeuta, a gente não tá para fazer terapia, a gente vai com uma intenção, com um objetivo dentro da doença, dentro da saúde, mesmo que for promoção de saúde, em relação ao autocuidado, essa visão da pessoa como um todo. E por isso trazer essa consciência para o paciente é muito importante. Isso desde, né, de quando a pessoa não é ainda seu paciente, até quando chega, faz a primeira consulta e faz esse acompanhamento. Com certeza, né, Sânia? A educação ela é super necessária e faz parte da nossa atuação como médico também. A gente precisa ressignificar isso dentro da nossa cabeça, porque
Quando a gente faz a faculdade, muitas vezes a gente tem essa educação de nós mesmos, né, como médicos, de qual que é o nosso papel. A gente tem um papel dentro do ato médico, a gente fazer um diagnóstico nosológico, a gente fazer uma prescrição, pedir exames. Mas de nada adianta a gente fazer um diagnóstico se depois a gente não consegue trazer o que a pessoa precisa para esse acompanhamento. E por isso que essa parceria, essa educação é tão importante. E aí, esse atendimento que ele é mais continuado, ele faz muito sentido para esses médicos clínicos que desejam fazer atendimento de pessoas, tanto que tenham condições crônicas, quanto para fazer promoção de saúde. E não é, claro, para o médico plantonista de pronto-socorro, né, que faz um atendimento, uma doença aguda, ou de algum médico cirurgião, né, e que vai fazer um atendimento mais pontual, que vai ter 1, 2 consultas, às vezes, para fazer esse acompanhamento, porque não está focado na consulta o tratamento, está focado no procedimento, está focado na cirurgia. E não tem nada de errado, tá? Pode ter sim cirurgião que faz atendimento continuado, quero deixar isso bem claro, mas tudo depende da intenção, do objetivo, tanto do paciente quanto do médico também durante esse acompanhamento. E eu queria contar uma história, na verdade foi uma paciente que eu atendi ontem, e ela veio, ela tava com uma dor nas costas e passou no médico, né? Eu não tenho certeza se era pronto-socorro, se era convênio, mas ela passou no médico para avaliar essa dor nas costas, pediu, né, um exame da coluna, fez o exame da coluna e aí passou um anti-inflamatório. Falou, não, isso daqui é uma coisa super comum, né? E passou um anti-inflamatório. E aí ficou, né, na cabeça assim, poxa, mas será que só isso que vai fazer? Você vai tomar só o anti-inflamatório? Então não quero. E nem tomou o anti-inflamatório. E aí ela veio na consulta comigo, a gente avaliou, né, como um todo e viu, na verdade, diversas causas dessas dores nas costas, né? Tinha relação com uma alteração óssea mesmo, com alguns abaulamentos nas vértebras, com a musculatura, o posicionamento, falta de exercício, de condicionamento, também condições trato gastrointestinal, que acaba também afetando, tanto por diminuir a atividade física, quanto para poder fazer um reflexo mesmo, até muscular, de posicionamento, porque você fica com dor, você fica assim mais para baixo, enfim, tem muitas alterações que a gente viu e a gente foi pontuando, né? E ela falou assim, nossa, eu não tinha nem ideia que tinha essa possibilidade de tantas coisas podendo afetar, e olha só, né, aquele médico fez, só deu uma medicação, um anti-inflamatório, quando poderia fazer tudo isso. E eu acho que é bom a gente alinhar, porque não quer dizer, será que o médico fez alguma coisa de errado? Não, né? Será que a gente está falando que o nosso atendimento aqui no consultório, que a gente faz, né, com essa visão como um todo, esse é o atendimento correto, e o atendimento de pronto-socorro, um atendimento mais breve, é o errado? Não, não é, tá? O que a gente precisa deixar claro qual é o objetivo, o porquê que a pessoa está naquele momento. Quando vai no pronto-socorro, ela foi no pronto-socorro, vai com uma coisa mais aguda, o atendimento ele com outro foco de objetivo. Agora, quando a gente vai pensar em um atendimento de consultório, né, principalmente consultório particular, onde a gente tem essa maior liberdade de trazer um atendimento bem mais integrado, né, da pessoa como um todo, tem outro objetivo. E a gente precisa também educar o paciente para isso, para que na hora que o paciente chegue no consultório, às vezes ele está tão acostumado com aquela consulta de pronto-socorro, de que vai só passar uma medicação, vai só pedir um exame, vai só passar um remédio, e ele agora vai precisar ressignificar o que é uma consulta médica, né? Nós também, como médicos, precisamos ressignificar o que é uma consulta médica. E aí chegar no consultório e educar o nosso paciente também. Qual que é o objetivo quando você vem aqui? O que você espera da consulta também? A gente perguntar isso para o paciente é fundamental, para a gente alinhar as expectativas. Às vezes
Chega paciente assim no consultório e acha que eu vou fazer uma consulta, passar um remédio e que vai resolver todos os problemas da vida, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. E por isso que por que é importante, né, a gente ter essas estratégias de fazer o paciente voltar nas consultas. Não só em uma consulta, né, de retorno, mas retornar em todas as consultas de segmento que forem adequadas para aquele caso. Porque faz muita diferença para os pacientes que são crônicos e para a promoção de saúde. Você sabe qual que é a indicação médica sobre o segmento e também precisa educar, não basta só saber, tá na sua cabeça, mas não tá na cabeça do seu paciente. Você precisa também trazer isso na cabeça do paciente. Primeiro transformar, a ressignificar dentro da sua mentalidade o que é uma consulta médica de ambulatório, de consultório e clínica, né, de acompanhamento clínico. E aí fazer uma educação para o seu paciente, inspirar ele também, engajar o seu paciente para poder fazer o tratamento até o objetivo que for almejado, né? Um passo por vez também, a gente não vai fazer um objetivo de ter tudo ideal, mas eu gosto de fazer pequenos ciclos, né? De 3 meses, de 6 meses, mais do que 6 meses, só se for muito uma manutenção porque tá tudo bem, porque senão eu acho que não dá pra gente visualizar. Você fala assim, nossa, como que eu vou pensar que agora eu vou fazer atividade física todos os dias pelo resto da minha vida? Você começa a achar que isso é impossível, aí você nem começa porque eu não vou conseguir fazer no resto da vida, então eu não vou fazer agora. Aí você começar a pensar em pequenos ciclos, já faz muita diferença. Quando você fala assim, não, vamos fazer esse acompanhamento de 3 meses. E durante esses 3 meses, qual a expectativa? Qual o objetivo? Qual a expectativa? Vamos alinhar quais são os passos, o que a gente vai precisar fazer. Então, tudo isso faz parte dessas estratégias. É a gente educar, a gente fazer pontos de parada, né, de um checkpoint ao longo do tempo, principalmente quando é um paciente crônico que às vezes vai precisar realmente acompanhar o resto da vida, a gente vai precisar fazer pequenos checkpoints, né, pequenos momentos, né, de pit stops no meio do caminho, para a gente poder ir alinhando também os nossos objetivos e os passos que são necessários para fazer esse segmento. E se você for pensar, não é todo paciente que vai precisar fazer um acompanhamento no resto da vida. Às vezes pode ser um atendimento continuado, que você vai precisar fazer um segmento durante um certo tempo, mas tem uma data prevista que vai ter alta, né? Por exemplo, se você estiver fazendo um acompanhamento que esteja inclusive ligado, né? E você pode trabalhar com outros profissionais, você está fazendo, um paciente vai fazer uma cirurgia, e aí tem uma descompensação de diabetes, depressão, tem tabagismo, e às vezes precisa, como é uma cirurgia, por exemplo, eletiva, você precisa fazer uma compensação um pouco maior para poder ter menos risco durante a cirurgia. E aí você pode fazer esse tratamento mais intensivo durante esse tempo e deixar muito bem claro, né, isso para o paciente. E aí depois disso, você faz um plano de manutenção que seja adequado de acordo com o objetivo do paciente, né? Claro, a gente sempre vai deixar tudo mais organizadinho, né? Mas a gente pode fazer esse segmento dessa forma também. E a gente sabe que 20% dos determinantes de saúde, eles são resolvidos durante uma consulta médica. Mas o resto, os outros 80%, a gente vai precisar de um segmento. Quando você vai pensar de algo bem mais específico que só possa resolver, né, que já resolva, né, já tenha um resultado durante aquela consulta, se você tem uma pressão, se você tem um diabetes, né, às vezes precisa de medicação, você vai passar a medicação, isso vai melhorar 20% que a pessoa precisa naquele momento. E o que tem naqueles outros 80%? Estilo de vida,
a gente pensar em educação mesmo, de como que a gente vai lidar com gestão, inclusive, da rotina, os relacionamentos, tudo que a gente vive, né, na nossa vida, basicamente, na nossa rotina, que está neste 80% do tratamento. E se a gente não tiver esse segmento com o paciente, dificilmente vai conseguir ver a pessoa como um todo. Como você vai conseguir durante uma consulta só ver toda a relação de trabalho, de relacionamentos, de gestão de tempo, de estilo de vida em uma consulta, mesmo que seja uma consulta de meia hora, de uma hora, não dá. E por isso que a gente precisa fazer esse segmento. E esse seria o acompanhamento do paciente. Aí eu queria dar um exemplo de uma paciente que chegou com diabetes no consultório. E ela fez uma primeira consulta, né? Eu gosto da primeira consulta, faz uma avaliação geral da saúde, peço os exames que são necessários, mas mesmo não tendo ainda todos os exames, já dá pra gente prever algumas modificações. E aí ela veio, na verdade não foi nem por diabetes, ela veio por uma questão de memória, e aí eu avaliei, claro, essa questão de memória, só que eu vi que dentre todos os componentes da memória que poderiam estar afetando a parte cognitiva dela, o diabetes era uma das mais importantes. Ela estava com uma hemoglobina glicada de 12. Para você que é médico sabe que isso é muito descontrolado. O normal, a gente for pensar, seria de 6,5, né? A gente fazer o diagnóstico de diabetes, ou 7 se for uma pessoa controlada. Durante o acompanhamento, a gente diluiu, né? Como se a gente for fazer uma diluição dessa conduta ao longo do tempo, porque durante a primeira consulta eu fiz todas as recomendações que são necessárias. A gente faz, é claro, isso inicial. Só que daí eu fui lá e mostrei para ela. Então, olha só, educar o paciente e aí fazer uma decisão compartilhada, e fez uma decisão compartilhada falando, olha, tudo que a gente precisa para conseguir melhorar essa questão do diabetes, a gente não consegue fazer durante uma consulta só. As recomendações, é claro, eu já até passei aqui. Agora, colocar essas recomendações na prática, aí é muito diferente. Além disso, o medicamento que eu passei agora, a gente precisa avaliar. Será que é essa dose mesmo que vai precisar? A gente vê efeitos colaterais, a gente vê se às vezes precisa trocar para outra medicação, trocar a dose, ajustar alguma coisa que for necessária. E mesmo nas recomendações, será que a gente não precisa ajustar alguma coisa nas recomendações? E aí eu conversei e fiz uma decisão compartilhada com ela. E aí a gente fez um planejamento do que a gente poderia fazer durante o segmento e fez um programa de acompanhamento em autocuidado de 5 consultas durante 3 meses. Então, olha só, a educação, a decisão compartilhada e fazer esse checkpoint, né, para você colocar uma data limite. Não, por mais que diabetes seja uma doença crônica, seja uma doença que você vai acompanhar durante muito tempo, né, durante o resto da vida, mesmo que se tiver tudo controlado, você vai precisar continuar estando de olho. A gente não faz um acompanhamento pensando assim, olha, vamos fazer um plano daqui até o resto da sua vida, né? O que você vai fazer? Sei lá o que vai acontecer, né? A gente precisa ir um dia por vez. Então a gente fez esse checkpoint, esse ciclo de intervenção de 3 meses, e durante 3 meses a gente fez 5 consultas. A primeira consulta foi para fazer uma avaliação, e aí, quando eu fui explicar para ela o que a gente ia fazer na consulta, eu falei exatamente assim, então mostrar o que você vai fazer durante esse acompanhamento. Então, olha, durante essa primeira consulta, a gente fez uma avaliação geral, a gente viu todos os componentes que estão afetando, no caso dela, a queixa era de memória, então todos os componentes que estão afetando a memória.
A gente viu que dentre esses componentes, um dos principais é o diabetes, que pode afetar a questão da memória, e por isso a gente vai precisar fazer um controle do diabetes. Para isso, a recomendação, né? Falei todas as recomendações de medicações, de estilo de vida e tudo mais que for necessário. Só que para a gente conseguir fazer esse acompanhamento de uma maneira mais adequada, mais assertiva, a gente pode fazer esse segmento durante 3 meses, fazendo essas recomendações, e aí a gente vai ajustando. Então, na segunda consulta, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar mais profundamente a questão da alimentação e a gente vai ajustar o que for necessário, essa primeira fase das medicações, que já introduzo na primeira consulta, as medicações que forem necessárias. Fora isso, estava faltando ainda alguns exames para serem realizados, em questão de avaliação geral, né, fundo de olho, pensar em avaliar todos os riscos que tem do diabetes também. Então, enquanto isso, ela foi fazendo os outros exames, questão também outras relacionadas à memória. Ela também fez exame de sangue, audiometria, então tudo que era necessário fazer naquele momento. E eu falei assim, olha, daí na terceira consulta, a gente avalia mais profundamente a questão da atividade física e faz de novo um ajuste que for necessário das medicações, e a gente já vê se for necessário associar ou tirar alguma medicação, a gente já faz. E aí depois, na quarta consulta, a gente tem um foco na rede de suporte. Por quê? Para a gente pensar, para manter isso ao longo do tempo, a gente precisa ter pessoas que ajudem também, ainda mais como, por exemplo, no caso dessa paciente idosa, que precisava ter uma rede de suporte para fazer esse acompanhamento, né? O uso de insulina, você tomar as medicações, ela não conseguia fazer isso sozinha, então ia precisar fazer esse acompanhamento com uma rede de suporte, sabendo se acontecer uma hipoglicemia, quem que vai poder ajudar, quem que vai estar junto, né? Então vai, ajuda a vizinha, os filhos, né? Cuidadora que seja contratada, enfim. Então fazendo essa rede de suporte. E aí a quinta consulta, o que a gente faz? A gente faz um plano de manutenção, pensando tudo que a gente fez até agora, o que deu certo, o que a gente precisa ajustar e o que a gente consegue manter ao longo do tempo. Quer dizer, durante essa exposição para a pessoa, fez uma educação, fez uma decisão compartilhada, experimentou, né, algo, né, durante do que ia ser feito durante esse acompanhamento através dessas recomendações, e fazer também esse panorama do que vai ser feito em cada um dos momentos. Mesmo que você não tenha exatamente, porque a gente sabe que ao longo do caminho pode mudar, é claro, pode surgir alguma descompensação, como por exemplo, até teve uma internação no meio e aí a gente teve que ajustar algo durante o nosso plano de tratamento, mas tudo bem, acontece, a gente vai ajustando ao longo do caminho. Mas se não tem claro na cabeça do seu paciente o porquê que ele está fazendo esse acompanhamento, porquê que ele vai voltar durante as outras consultas, não vai fazer sentido. Ele vai falar assim, mas já tenho medicação, já falou tudo que eu preciso fazer. Às vezes até fala assim, eu vou conseguir fazer. Ou às vezes até pensa, não vou conseguir fazer mesmo, então, né? E aí você fala assim, não, eu vou estar lá para ajustar, porque não é assim, se você não conseguir fazer alguma recomendação, tá tudo bem. Não. Aí a gente vai ajustar a recomendação, porque a gente precisa fazer alguma coisa que seja viável, que seja realista para a pessoa. Não adianta a gente ficar, o paciente não conseguiu fazer a recomendação e a gente vai lá e fica batendo na tecla, falando sempre as mesmas recomendações, como... Aí eu vou ser meio velha falando assim, vitrola quebrada, né? Para os mais jovens, isso daqui é uma que nem... Acho que vocês não conhecem nem disco, né? Enfim. Então, ficar repetindo as mesmas coisas, assim, não faz muito sentido. Então, a ideia para cada consulta, você vai ajustar o que for necessário para fazer um plano de ação que seja adequado para a realidade do paciente. E aí faz algo mais sustentável, porque se você vê o mesmo plano de cuidado, se eu fosse fazer um plano de cuidado para a vida inteira, né, vou falar para a vida inteira, mas pelo menos para o próximo ano, durante a primeira consulta,
é muito diferente do que o plano que eu fiz na quinta consulta. Porque na quinta consulta eu já tinha experimentado, já tinha visto quais foram os obstáculos que a pessoa teve no tratamento. Já consegui ver tudo que a pessoa deu mais certo, o que não deu certo, o que a gente pode fazer no dia a dia. E aí que a gente faz esse plano que seja muito mais sustentável, que seja personalizado e que seja efetivo. E aí talvez você possa pensar, mas Pri, não é melhor, né, eu usar o retorno gratuito, porque daí na hora que fala o retorno gratuito, a pessoa assim, é gratuito, então eu vou porque é gratuito. E aí eu falo, não! Retorno gratuito não é para fazer adesão de paciente crônico. A cultura do retorno gratuito está destruindo o seu consultório, está destruindo o acompanhamento dos seus pacientes crônicos, está destruindo a promoção de saúde que você tanto deseja fazer para os seus pacientes. E para falar um pouco mais sobre o porquê, né, a cultura do retorno gratuito está acabando com o seu consultório e que isso não é uma estratégia de adesão para os pacientes, aí vai precisar de algo muito mais aprofundado para a gente falar. E isso eu vou trazer dia 19 de janeiro, às 8 da noite, que eu vou falar uma palestra que é o fim do retorno gratuito. Essa é uma palestra 100% online, 100% gratuita, que você vai entender o porquê que a cultura do retorno está acabando com o seu consultório e com o acompanhamento dos seus pacientes. Você vai também descobrir o que a gente pode usar dentro da prática integrativa e o como a gente pode fazer um acompanhamento com um atendimento continuado para daí sim aumentar a adesão dos pacientes usando a prática integrativa. Mas essa palestra, ela é exclusiva para quem fizer a inscrição. Então, se você não fez a inscrição ainda, dia 19 de janeiro, às 8 horas da noite, vai ser a palestra, o fim do retorno gratuito. E para fazer a inscrição, é só você clicar no link da bio aqui no Instagram e você fazer o seu cadastro para receber o link certinho dessa palestra que eu vou fazer dia 19 de janeiro, às 8 horas da noite, tá? Então fica esse convite para você e lá eu vou me aprofundar muito mais nessa questão de aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa e como a gente pode fazer isso com o fim da cultura do retorno gratuito. Agora, queria voltar falando um pouco mais, porque talvez você possa pensar assim, tá bom, né? Já entendi, já tô me inscrevendo, ó, tô querendo ver, você tá já se inscrevendo aí, né? Ó, Diana, Suane, Eli, todo mundo aí se inscrevendo, que a gente vai falar muita coisa boa para te ajudar a aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa nessa palestra do fim do retorno, dia 19 de janeiro. E agora a gente pode pensar, tá bom, mas qual o melhor momento de fazer as estratégias, né? Para o paciente voltar na consulta, para o paciente fazer não só o retorno, né, mas fazer todo esse segmento. Você pode fazer entre as consultas e você pode fazer na própria consulta. A gente falou aqui sobre 3 estratégias que você pode usar com o seu paciente para que ele volte na consulta. Você usar a educação, você usar a decisão compartilhada com uma experiência também do como que vai ser esse acompanhamento e fazer um panorama de como que vai ser esse tratamento, entendendo, mostrando o planejamento de cada um desses momentos desse acompanhamento. E aí, a gente precisa falar qual que é o jeito errado de fazer essas estratégias. Você marcar um retorno gratuito quando você faz um acompanhamento, porque o retorno ele é um complemento desta avaliação, dessa consulta. Não está errado fazer, você pode fazer um retorno gratuito, não tem problema nenhum. Só que ele não aumenta a adesão e ele não é feito para acompanhamento de paciente crônico. É só isso que a gente precisa ter muito claro. Qual que é o jeito errado também de você fazer essas estratégias?
Ah, eu vou deixar para a secretária marcar as consultas. Como que a secretária vai usar essas estratégias? Como que ela vai educar o paciente? Como que ela vai fazer essa decisão compartilhada com o paciente? Como que ela vai dar essa amostra do que vai ter do acompanhamento? Como ela vai fazer o planejamento do que vai ser feito em cada consulta? Ela não é capacitada para isso. Ela pode, tá tudo bem, não tem nada errado. É ela que vai lá e realmente marcar na agenda, ver uma questão assim de muito mais burocrático, não tem nada de errado, a secretária pode fazer. Mas quem vai marcar esse segmento vai ser você como médico. Por quê? Porque na hora de você fazer essas estratégias para você educar o paciente, fazer uma decisão compartilhada, tendo uma amostra do que vai ter no acompanhamento e fazer o planejamento do que vai ter em cada um dos momentos da consulta, você precisa usar a sua expertise como médico, como médica. Você vai precisar fazer uma relação através do que você viu na consulta, da sua conduta clínica em relação àquele paciente. Por isso que não dá para deixar isso nas mãos da secretária. A secretária, ela vai mais te ajudar na parte burocrática, mas você que vai marcar o segmento com o paciente. E não dá para também, o jeito errado que às vezes a pessoa, muitas vezes médicos fazem, é deixar o paciente decidir sozinho quando é o melhor momento de voltar. Ah, tá bom, você faz a consulta, você faz a prescrição, você passa os remédios, aí você fala assim, e aí você precisa, às vezes você até fala assim, então é bom você voltar, você volta daqui uns 3 meses pra gente poder avaliar como ficou tudo isso, tá bom? Ah, tá bom, né? E aí se você não educar, você não fala o que vai ser feito na próxima consulta, você não dá essa amostra do que vai acontecer durante o acompanhamento, não tem nenhum tipo de planejamento, a pessoa vai... eu falou que tinha que marcar, mas eu não consegui fazer o exame, eu não vou marcar agora. Eu não consegui fazer as recomendações que ele falou. Então eu não vou marcar agora, porque eu não consegui ainda fazer as recomendações. Eu não consegui, eu acho que eu não vou em outro. Eu acho que eu vou mais pra frente. Agora não dá. E começa a arranjar um monte de desculpa. Você tá deixando o paciente sozinho? Você tá lá com a pessoa, você precisa, né? O jeito certo é você fazer isso junto. Você está fazendo um atendimento continuado, é fazer o acompanhamento junto do seu paciente. É estar lá, é apoiar, é falar assim, olha, eu tô aqui para você. Eu tô aqui para aqueles momentos, né, que você tiver de dificuldade, eu tô aqui para te ajudar a ver quais são essas dificuldades e como a gente pode adequar, às vezes, o plano ou adequar em relação a trazer maior motivação, usar alguma prática integrativa para poder engajar mais também durante esse acompanhamento. Por isso que, se você for pensar o jeito certo da gente fazer essas estratégias de engajamento para o paciente voltar na consulta, é fazer isso junto do paciente, o médico, a médica, você, né, como médico, como médica, junto do seu paciente, e aí usar essas estratégias. E vamos fazer exemplos mais específicos dessas estratégias. Por exemplo, se você for fazer um acompanhamento que seja com uma consulta de segmento, nesse caso, você fazendo um acompanhamento de um paciente, por exemplo, com pressão alta. E aí tem uma recomendação de quanto em quanto tempo a pessoa precisa voltar para fazer esse acompanhamento da pressão alta. Além disso, você vai ver na individualidade, de acordo com a medicação que você passou, de acordo com recomendações de estilo de vida que precisam ser ajustados. E aí você pode, pelo menos, marcar a próxima consulta. Então, mesmo que você, eu ainda não consigo ainda prever, né? Eu não consigo usar esse panorama inteiro, fazer uma amostra do que vai ser feito em cada uma das consultas. Tudo bem. Então, marca a próxima consulta no final da consulta que você já está fazendo e antecipa só a próxima consulta. No final que terminar, deixa
3 minutos da sua consulta. Você consegue deixar 3 minutos da sua consulta no final da sua consulta que você já está fazendo com o seu paciente, no seu próximo paciente que você fizer? E fala assim, bom, tudo bem, então o que a gente viu hoje, né? A gente então reforçando aqui as recomendações, a orientação é tal, tal, tal. E vamos marcar para a gente fazer esse segmento adequado. Seria o ideal a gente marcar daqui um mês. Vamos deixar aqui marcado? Que dia que você pode? Tal dia? Ah, então tá bom. Ah, mas se a pessoa começar a falar assim, ah, mas é que eu não tenho certeza se eu posso ver, depois eu não sei. Você fala assim, ah, tá tudo bem, isso você pode depois reagendar no horário, né? Isso não tem problema nenhum, isso você vê com a secretária também, não tem problema nenhum. Você ajustar qualquer coisa só para você confirmar seu compromisso, né? Mas vamos deixar já marcado para garantir o horário, porque é muito importante que você volte durante esse período que a gente determinou para o tratamento ser efetivo mesmo. E a gente precisa garantir, né, que já tem essa vaga, que já tem esse horário para você, senão às vezes pode até perder e isso a gente também esquece. Vamos deixar marcado, então já deixa marcado. E ó, vamos antecipar. Nessa próxima consulta, o que a gente vai fazer? A gente vai rever, né, por exemplo, esse remédio para ver se teve algum efeito colateral, se vai precisar ajustar a dose ou não. E além disso, a gente vai falar mais profundamente em relação à sua atividade física e como que a gente pode adequar isso no dia a dia, de acordo com o que a gente conversou, né, das suas recomendações. Então, você ter isso, ter esse momento, né, numa consulta que você fizer de segmento, você marca a próxima consulta no final da sua consulta e antecipa o que vai ser feito na próxima consulta já. Porque isso já, a pessoa já fala assim, bom, não é que eu vou voltar aleatoriamente, eu sei o porquê que eu vou voltar, eu sei o que vai ser feito na próxima consulta. E claro, se tiver uma demanda diferente, você conversa com o paciente para adequar também. Ou, se você for fazer um acompanhamento que seja mais específico de uma terapia complementar, se você for fazer um acompanhamento que seja com a questão de desenvolvimento pessoal, com uma questão de acupuntura, ou qualquer outra prática integrativa que você estiver fazendo o acompanhamento, ou mesmo que se for fazer uma série, né, se você vai fazer um tratamento que tem uma série de procedimentos, vai fazer uma série de laser, vai fazer uma série de qualquer tipo de procedimento que seja necessário você fazer continuamente, né, durante algumas sessões, você já fazer uma amostra nessa consulta que você está com o paciente. Então já faz a primeira sessão do que você tiver dessa terapia complementar. Nesta consulta que você tá, já faz essa prática, já usa, já dá essa breve amostra. Por quê? Porque daí o paciente já começou o tratamento. Ele não vai esperar começar o tratamento depois de algumas semanas, que daí você vai marcar. Porque daí ele fala assim, eu não comecei ainda o tratamento mesmo, então eu acho que eu vou deixar mais pra frente, né? E aí ele acaba não engajando no tratamento. Por isso, se for possível, né, se for indicado, e claro, se for seguro, indicado, tudo, já comece essa terapia na própria consulta que você está fazendo com o paciente, que seja a primeira consulta, que seja qualquer consulta que você está fazendo e que decidiu que era indicado fazer algum tipo de terapia e de algum tipo de prática complementar durante esse acompanhamento, já faz isso na consulta que você está fazendo naquele momento. Porque daí você fala assim, olha, você viu o que a gente fez hoje? É isso que a gente vai fazer durante... Você vai, por exemplo, fazer um acompanhamento com acupuntura. Já faz a acupuntura naquela sessão. E aí, nas próximas sessões de acupuntura vai ser dessa forma. E aí a gente já começou o acompanhamento agora. Na próxima sessão a gente já vai continuar, já vai ser a segunda sessão, na verdade, a terceira. Quer dizer, na própria primeira consulta já faz a primeira sessão de acupuntura, porque isso já consegue trazer essa ideia que a pessoa já está no acompanhamento. Isso aumenta também a adesão. Ou também a estratégia que a gente falou de montar um planejamento para você fazer durante o segmento,
você pode montar um formato de atendimento continuado que seja um programa que é muito mais estruturado. Você deixa já tudo semi-estruturado e aí é claro que você vai adequar para cada paciente. Mas com isso, você tem muito mais assertividade para mostrar qual que é o planejamento, qual que é esse panorama de todas as consultas que vão ter, todas as sessões que vão ter durante esse programa. E deixa a primeira consulta que você está fazendo já como uma consulta do programa, porque também isso traz esse engajamento. A pessoa ela já começa a sentir que está no tratamento. E porque faz parte mesmo. Porque quando a gente está falando aqui do uso de prática integrativa no consultório médico, a gente está falando do uso dessas práticas como uma indicação médica e não simplesmente como um cardápio de práticas que a pessoa vai fazer aleatoriamente. Por isso que, independente do tipo de consulta, do tipo de acompanhamento que a pessoa vai ter, vai precisar fazer uma primeira consulta com avaliação médica, com diagnóstico, com prescrição, pedido de exame, se for necessário, claro. Isso é uma conduta médica. Você vai fazer o acompanhamento com essa abordagem mais integrativa. E aí, o paciente ele já sai com esse sentimento que está progredindo, porque ele já começou o tratamento, ele já está no acompanhamento, e isso também aumenta muito a adesão. E queria saber, dúvidas, perguntas, comentários, vocês já fizeram, né, algum tipo de consulta desse jeito? Vocês quiserem compartilhar também? Então vamos recapitular o que a gente viu na aula de hoje. São 3 estratégias para fazer os pacientes retornarem na consulta médica com abordagem integrativa. E isso é para médicos que fazem um acompanhamento clínico do paciente, seja generalista, seja de qualquer especialidade, mas que façam um acompanhamento. A Sueli falou, né, que tem um trabalho diferente aqui, mas tenta fazer. Mas é bom saber, né, que na verdade não tem um jeito único da gente fazer. Por isso que a gente gosta de compartilhar, de ver novas maneiras, né? E essas são 3 estratégias que a gente pode fazer, dentre outras, né, que a gente também pode aplicar durante os nossos atendimentos. Difícil pra gente que não aprendeu isso na faculdade. Exato, né? A gente, como médico, durante a faculdade, a gente não costuma fazer acompanhamento de paciente. Eu lembro que quando eu comecei, né, quando estava na faculdade, tudo bem, a gente fazia o diagnóstico, por exemplo, de hipotireoidismo. E eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar em posto de saúde até para poder ter essa experiência maior. E aí, durante o acompanhamento, tá bom, né? Fiz o diagnóstico de hipotireoidismo, passei a medicação. E aí, né? Na segunda consulta, para fazer o segmento da paciente com hipotireoidismo, de quanto em quanto tempo tem que fazer a consulta? Como que a gente ajusta a medicação? O que mais além da medicação a gente vai fazer? O que a gente pode abordar durante esse acompanhamento? Então, o que a gente vai fazer nesse acompanhamento? Geralmente a estrutura que a gente pensa, né, de anamnese, a gente só sabe uma anamnese de primeira consulta e anamnese de acompanhamento. A gente não aprende a anamnese de acompanhamento. E aí que a gente vai aprendendo agora, que a gente está aqui para isso. Vai evoluindo e adorando suas estratégias. Ai, obrigada! Muito bom! Bom saber que tá ajudando. E recapitulando, a gente falou de 3 estratégias para fazer o paciente voltar e fazer o segmento durante as consultas. E uma estratégia é a gente trazer a educação
para o paciente, alinhando qual que é o objetivo da consulta, o que a gente pode fazer para ajudar além da medicação e como a gente pode aplicar essa estratégia. Quando a gente for terminando a consulta, marca já a próxima consulta e já antecipa o que vai ser feito durante a próxima consulta. Isso já traz essa estratégia da educação. Você fazer a estratégia de dar uma amostra também, fazendo uma decisão compartilhada com o paciente. Como, por exemplo, se você for fazer uma terapia complementar, você já faz uma breve amostra do que vai ser essa prática integrativa. Se for uma orientação de estilo de vida, você faz essa orientação de estilo de vida. Se for uma prática, por exemplo, uma acupuntura, já faz uma acupuntura. E aí você já dá uma breve amostra do que vai ser feito durante esse acompanhamento e já começa na primeira consulta com essa prática que você está fazendo, que seja de orientação de estilo de vida, que seja alguma prática mais específica, e aí a pessoa já tem esse sentimento que já começou o acompanhamento. E fazer também um planejamento desse acompanhamento com pausas, né, com checkpoints, com momentos, períodos específicos, não deixar simplesmente um acompanhamento ad eterno, né, você fazer, daqui a programação dos próximos 3 meses, a programação dos próximos 6 meses, e aí você já dá essa programação, mesmo que você não tenha exatamente ainda, se você ainda não tem um atendimento estruturado como um programa, mas pelo menos fazer um panorama do que se esperar dos próximos 3 meses do acompanhamento com esse paciente, do que se esperar dos próximos 6 meses do acompanhamento com esse paciente. Isso já traz também essa estratégia na prática. Mas eu sei que são muitas estratégias novas, que a gente ainda tem muitos médicos que ainda não tem, né? A grande maioria não tem ideia dessas estratégias, e a gente está aqui para ajudar você nisso. E eu vou deixar uma proposta, um convite para você, um pequeno passo do que você pode fazer para implementar já uma estratégia nesta semana com o próximo paciente que você tiver marcado. Você já pode marcar a próxima consulta no final da sua consulta e já antecipa o que vai acontecer nessa sua próxima consulta. Então você vai conseguir muito mais ver a intenção que a pessoa tem para fazer esse segmento, vai aumentar muito mais quando a pessoa já sai da sua consulta marcada a próxima e o que vai fazer durante esta próxima consulta também, né? E isso é muito importante. E, inclusive, para já usar essa mesma estratégia aqui mesmo, eu vou convidar você, a gente terminando essa live, mas já te convidando para a próxima live, na segunda-feira que vem, à 13h. É um convite para você vir almoçar aqui comigo e a gente vai falar sobre técnicas simples que você pode fazer com os seus pacientes para trazer a motivação. Então é uma técnica bem simples que você já pode colocar em prática, e na segunda-feira que vem, à 13h, eu vou falar uma live sobre uma técnica simples para motivar os seus pacientes. E assim, eu gostaria muito de estruturar, sabe? Sair do pontual para o continuado. Eu falo depois. Muito bom, vamos conversar também, né, Sônia? A gente vai marcar também para conversar e estruturar, né? Eu acho que é bem importante para a gente parar de ser médico de consultas únicas e a gente começar a ser médicos de transformação, ser médicos de acompanhamento, de atendimento continuado. Muito, muito obrigada a todos que assistiram ao vivo, gravado, muito bom, motivar. É isso mesmo, tamo junto, né? Arrasou, obrigada. Então, fica o convite. Segunda-feira que vem, à 13h, vou fazer uma live sobre uma técnica simples para você motivar os seus pacientes. Espero você lá e tchau, tchau.